Muito bem. Agora nós vamos inserir dados na planilha. Como é que você insere dados em uma planilha? Não é tão diferente como no Word, porém não é igual no Word que você digita direto. Você digita cada conteúdo em uma determinada célula. Por exemplo, vou clicar aqui a célula 1 e vou digitar aqui a palavra, o título, cadastro de funcionários. Terminei de digitar, teclei Enter e aqui na célula A3 eu vou digitar matrícula. Aqui do lado eu vou digitar nome. Veja que eu estou terminando de digitar, eu pressiono a tecla Enter. Então eu vou criar aqui alguns rótulos para digitar aqui algum conteúdo. Imagine que eu quero fazer um cadastro de nomes de pessoas. Antônio, Carlos, Débora, João e Luiz. Eu vou digitar aqui matrículas aleatoriamente, tá? E aqui eu vou colocar o gênero de cada um, né? No caso, o Antônio aqui é M, tá? M, F, M, M. Então podemos assim digitar uma série de parâmetros, como por exemplo, data de nascimento. Data de nascimento. Aqui nós podemos digitar, por exemplo, vamos supor que ele tenha salário. Ele tem salário. Vamos classificá-lo numa determinada categoria e saber se ele tem algum abono, se ele desconta INSS, e se ele tem faltas no mês. Então veja que rapidamente eu digitei uma planilha, né? Aqui eu vou digitar algumas datas de nascimento. Estou digitando aqui aleatoriamente, né? Ou seja, 15/10/1985, 12/9/1987 e 8/5/1986 e o último aqui no dia 3/11/1988. Pronto, acabamos de montar uma planilha de dados, né? Agora, toda vez que você digita um dado em uma planilha, essas informações elas podem ser do tipo texto, por exemplo. Essa coluna aqui contém textos, essa daqui também. Elas podem ser do tipo número. Veja que número se alinha automaticamente do lado direito da célula, enquanto que texto se alinha do lado esquerdo da célula, né? Veja que as datas que eu digitei aqui, ela se alinhou do lado direito da célula, porque data é um campo tipo numérico e assim sucessivamente. Se por acaso você digitou alguma coisa errada numa célula, você pode selecionar esta célula, pressionar a tecla F2 e ao fazer a alteração que você deseja, por exemplo. Então eu teria ali a letra F maiúscula para F minúscula, por exemplo. Bom, o próximo passo é salvar esse seu arquivo. Vamos supor que para salvar o seu arquivo, eu posso clicar no menu arquivo, ou eu posso clicar nesse disquetezinho aqui em cima, automaticamente posso clicar nele. Vou clicar nele, ele vai abrir a janela, essa janela. Você direciona para onde você deseja salvar. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Vou digitar aqui um nome do arquivo, né? Vou salvar com o nome de empresa, por exemplo. Então estou salvando aqui na área de trabalho com o nome de empresa. Veja que ele já disse que vai salvar com o nome de pasta de trabalho do tipo Excel, com a extensão XLSX, que é o padrão do Excel, que é o padrão XLSX. E vou clicar no botão salvar. Pronto, o seu arquivo já está
guardado. Se por acaso você quiser trabalhar nesse arquivo outro dia, vamos supor que você feche o aplicativo aqui, o arquivo, né? Você fechou o arquivo, né? E vamos supor que no dia seguinte você voltou a trabalhar. Então você vai lá na área de trabalho, procura o arquivo que você salvou, dá 2 cliques sobre ele e ele automaticamente vai se abrir na sua. É muito comum as pessoas abrirem dessa forma, dando 2 cliques sobre o arquivo. Uma outra forma de você abrir, que o pessoal não usa muito, mas também é correto, é você indo no menu Arquivo, na opção Abrir. Você clica na opção Abrir, né? E você vem aqui na sua área de trabalho e procura lá o arquivo que você quer abrir. No caso aqui, o arquivo Empresa. E ele se abriu. Uma outra forma também de se abrir os arquivos rapidamente é indo também no menu Arquivo aqui do Excel. Na opção Abrir ou nas opções mais recentes, você tem uma listagem dos últimos arquivos que você trabalhou, que você esteve trabalhando no seu. Então basta clicar aqui nele, nos arquivos mais recentes, e automaticamente ele se abre para você. Ok? Então, dessa forma, nós aprendemos a salvar, a digitar as informações, salvar e abrir um arquivo. Agora, imagine o seguinte, vamos trabalhar com linhas e colunas. Imagine que eu quero inserir uma coluna aqui depois da coluna D, que vamos supor que eu tenha esquecido aqui de digitar a idade desse funcionário. Então, eu vou clicar aqui sobre a coluna E, com o botão direito do mouse, e clicar aqui na opção Inserir. Pronto, veja que eu inseri uma coluna em branco aqui neste espaçamento. Vou selecionar aqui e vou digitar idade. Viu como é fácil? Aqui eu posso dimensionar o tamanho da coluna. Tá vendo? Aqui eu posso dimensionar o tamanho da coluna para de acordo com o tamanho do campo. Também é muito comum você dar 2 cliques aqui que ele automaticamente se alinha ao campo de maior conteúdo. Veja que ele alinha automaticamente pelo campo de maior conteúdo. Ou também nós podemos inserir linhas entre os nomes já digitados. Por exemplo, se eu quiser inserir uma linha em branco aqui, basta clicar aqui com o botão direito, na linha 6, e ele vai abrir uma linha em branco naquela posição. Então, tanto para inserir uma linha como coluna, você basta clicar na letra ou no número, com o botão direito do mouse, e pedir a opção Inserir. Para excluir, o procedimento é o mesmo, tanto para a linha como para a coluna. Você pode clicar com o botão direito sobre a linha que você deseja excluir, ou coluna que você deseja excluir, e pede a opção Excluir. Pronto, você excluiu nesse caso aqui a sua linha, e automaticamente eu vou deixar aqui a coluna porque é necessário. O que nós vamos ver agora é selecionando regiões. Para selecionar uma célula, basta você clicar sobre a célula. Veja que quando eu clico sobre uma célula, eu estou selecionando esta célula. Para selecionar uma região, você clica na primeira célula. Veja que eu vou selecionando até embaixo. Então, dessa forma, nós selecionamos toda essa região. Obviamente, se eu quiser selecionar uma outra região, eu seleciono uma outra região. Veja que quando eu seleciono uma outra região, a região anterior, eu perco a seleção. Para você preservar 2 regiões selecionadas, você seleciona uma região, segura a tecla Ctrl no teclado e clica na outra região que você deseja selecionar. Então, isso tem agora 2 regiões selecionadas equidistantes. Muito bem? Ok? Então, tem várias formas de você selecionar a região, tá vendo? Ou selecionar uma coluna, ou selecionar toda uma linha. Então, veja como é fácil selecionar a região. Aqui nós terminamos essa explicação de você conhecer um pouco melhor as planilhas. Espero que você agora possa treinar bastante e que tenha boa sorte nos próximos módulos para o melhor aproveitamento daquilo que você vai realizar.